Fala, clãzinho, vamos gravar aqui um vídeo falando sobre paternidade, pensão, deveres dos pais, essas coisas no libertarianismo, e eu vou me aproveitar que o Peter falou sobre isso e falou algumas besteiras sobre isso, mas... E eu coloquei aqui no seu devido lugar, vamos colocar assim. Mas créditos onde créditos devem ser dados, e eu vou também dar as minhas referências dos vídeos do Peter, são 2 vídeos, porque eu vou usar um Ancapsu Refuta Visão Libertária, e provavelmente isso vai virar vídeo no canal. Eu já quero pegar e tratar de 2 acertos que ele fez no vídeo sobre, mesmo com DNA negativo, justiça obriga o homem a pagar pensão, e o outro vídeo dele é aquele sobre o PC Siqueira, que não houve provas encontradas no inquérito sobre pedofilia, né? Então, o ponto que eu já quero dar, o mérito, acertou, parabéns, não fez mais que a obrigação. Foi dizer que em vício da vontade o contrato não tem validade, o que é verdade. Ele poderia também ter dito que em fraude, se a pessoa é fraudada para entrar no contrato, tem um vício da vontade também. Isso também tem que ser considerado, né? Tu assinou numa questão que tu não tinha como saber, tu foi enganado em assinar um contrato desse, tu foi fraudado, logo tu foi agredido, assim como num vício de vontade. Ele não falou isso, mas vamos dar um meio certo, vamos ser legal, vamos dar 0,5. Né? E o outro ponto que ele pegou e falou de forma correta, eu acho que é por ele ser até advogado de formação, né? É que se tu pega e assina lá, tu vai e assina, eu sou pai do filho, mesmo que não seja. Eu sou pai do filho, né? Pai é quem cria. O que acontece? Tu, se ferrou, tu agora é responsável dentro do positivismo brasileiro. Mas, infelizmente, o Peter tem uma mania que quando ele começa a comentar com... Olha, quando ele começa a comentar com o libertarianismo, assim, tem que limpar assim, tá? Tem que usar isso, não é nem guardanapo. O ponto todo que eu quero então começar a falar é o seguinte: existem várias concepções que eu vejo que ele fez erradas sobre o vídeo, são mais ou menos umas 4, né? Eu anotei aqui, né, para fins jocosos, mas também está na minha tela. E o ponto é o seguinte: aos 3 minutos e 40 ele já chega e fala o seguinte: é preferível uma injustiça com o pai do que uma injustiça com o filho. Bem, obviamente, é uma injustiça com quem assinou o documento em vício de vontade, sendo agredido, sendo fraudado, sendo um negócio, do que com o filho. Bem, não é uma injustiça com o filho. Por quê? Porque é uma condição da criança. Uma condição. Mas agora ele vai ter menos. É uma fraude. Se eu roubar 50 reais de alguém para alimentar meu filho, agora tu vai dizer, não pode pegar esse dinheiro de volta porque agora eu vou ter menos condição para alimentar meu filho? Não faz sentido. Agora tu começa a criar uma condição que terceiros são responsáveis pelos filhos dos outros. Né? Por mais que moralmente tu possa dizer, mas é muito preocupante uma criança estar na miséria, pipipi, popopó. Sim, só que tu não pode obrigar terceiros, tu não pode coagir terceiros, tu não pode impor a terceiros, sem uma forma justificada, que isso seja pago. É um primeiro erro, assim, já de cara, aos 3 minutos e 40 que ele fala. Um erro, assim, podia fechar o vídeo, sabe? Porque uma injustiça aqui é preferível. Não é nenhuma preferível. Não é nenhuma. Tu pegar um cara que foi vítima de fraude, eu não tô discutindo o mérito da notícia, só dando um exemplo, caso que o cara falou foi verdadeiro, que ele foi coagido, viciado e tudo mais para fazer o negócio, ou ele foi vítima de fraude para assinar que o filho seja dele. Não há uma justificativa para isso. Mas vai piorar as condições para o filho. Sim, e isso não é uma injustiça. Porque senão tu teria que pegar e, sei lá, qualquer pessoa tem que ajudar os filhos dos estranhos, porque se tu tem condições e a criança não tem as condições, então tu tem que dar as condições. Não faz sentido. Terceiros não são obrigados a fazer isso. Ele mesmo disse que não existem direitos positivos dentro da ética, e eu vou refutar isso depois, mas aqui ele defende uma injustiça, porque a injustiça é moralmente justificada, os fins justificam o meio, né? Clássica quando o cara é um relativista. Outro ponto que ele pegou e colocou, que agora eu não lembro exatamente o tempo, mas foi logo depois disso, que ele disse, não, porque os pais biológicos, eles não têm deveres com os filhos. Mentira! Eles têm sim deveres, mesmo depois que os filhos sejam adotados, eu posso mostrar isso por quê, e pelo menos um dos pais poderá ter esse dever, porque um dos pais biológicos pode adotar o filho do outro pai, e eu já explico isso como. Primeiramente, por que os pais biológicos, né, ou tu tem nessa corrente de adoções, tu tá passando diante, tu vai ser responsável mesmo que tu passe uma vez, em 1 grau de separação. Porque tu tem que ser responsável que essa pessoa que recebeu não vai ser um pedófilo, não vai ser um traficante de órgãos, não vai ser um traficante de pessoas, né? Vai dar certas condições
até que mais favoráveis para o filho, tu não pode simplesmente dar o filho para ser agredido. Obviamente, tu não está vendendo o filho, outra coisa que ele falou certo foi que sobre tu tá transferindo a guarda, mas ele não considerou o que são os deveres da guarda. Isso talvez seja porque ele deve ter considerado o PNA, que trata a guarda meramente como um título transferível, e ele não reconhece que existem questões intransferíveis sobre deveres em cima dessa guarda. Então, primeiro é o seguinte, tu deu para adoção, doou para adoção, vendeu para ser adotado, não importa. Tu tem um dever sobre a pessoa que adotou. Ah, e se essa pessoa deixar o filho morrer sem querer? Sei lá, deu um acidente de carro, você é responsável? Tem que se ver o que é ou não a responsabilidade. Tu pode ser chamado para depor sobre isso, ver qual que é o teu envolvimento nesse negócio. Tu pode, talvez, se livrar de uma pena. Apesar de tu ter passado para, por exemplo, uma família nova, eles morreram no acidente, se tu não tivesse passado, ele não teria morrido, mas tu não foi o causador disso, tu não é responsável sobre isso. Então, no final, apesar de tu ter uma ligação causal com isso aí, tu não pode ser culpado por esse tipo de ação. Como eu peguei e comentei sobre a questão do aborto no vídeo Aborto, Crime e Castigo, né, sobre a questão de um excludente de punibilidade por meio do Stoppel. E para o clãzinho, vai ter vídeo sim do Stoppel, já estou enchendo o saco do Mário, o Mário vai fazer o vídeo, né? Vamos lá. Outra coisa que eu quero pegar e deixar claro foi sobre a adoção interna dos pais biológicos. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu vou lá e dou o sêmen para uma mulher, e eu insemino a fêmea, né, e ela vai lá e tem um filho. E eu, sei lá, eu doei para um banco de esperma e eles passaram adiante. Eu não tenho relações com isso porque ela pegou esse meu sêmen que eu doei, não tenho nenhuma ligação com isso, e ela mesma fez a inseminação, fez os negócios lá dela, teve o filho. E eu não devo nada para ela. Da mesma forma que eu chego lá, contrato a mulher para ser uma barriga de aluguel para mim, porque, sei lá, eu quero ter um filho, mas eu não quero ter uma esposa, eu não quero fazer isso da forma tradicional, eu só contrato uma mulher lá para ter a barriga de aluguel, fazer a gestação, porque eu não consigo, então ela tem o filho e me dá. Então eu adotei o filho dela, digamos assim. Mas eu sou, digamos então, o único guardião, o guardião supremo, absoluto desse filho. Eu sou o único responsável por ele. Eu poderia passar esse filho adiante? Poderia, e todas as regras de responsabilidade seguem disso. Então, o que é o importante desse ponto? Os pais têm sim, os pais biológicos têm, em algum grau, uma responsabilidade sobre os filhos, porque a responsabilidade total não pode ser transferida. Tem certas partes dessa responsabilidade que são indisponíveis, tu não pode dispor dela, tu não pode transferir dela. Isso também é reconhecido na justiça brasileira, no jurisprudência brasileira, tanto que na arbitragem, que caso vocês não saibam, eu tenho uma câmara de arbitragem, câmaralibertaria.com.br. Na arbitragem, a gente não pode julgar sobre guarda de criança, infelizmente, porque também seria o direito do menor, e o menor de idade não pode concordar com a arbitragem. Eu estaria dentro do direito brasileiro, não importa, tá? Ele também faz um comentário que eu achei engraçado, aos 5 minutos e 30, que o chifre é inevitável. Bem, Peter, fale por experiência própria, né? Tu resolveu virar gado, virar chifrudo e defender o Bolsonaro por si mesmo. Então, se fode aí. Memes passando adiante, ele começa a falar realmente sobre a questão do libertarianismo e da visão libertária sobre o negócio aos 8 minutos. O que é importante ser colocado? Que ele faz uma visão muito falha e que eu vejo que é uma visão penalista, e eu já explico o porquê disso, sobre que a ética libertária não reconhece direitos positivos. Reconhece sim, reconhece que algumas pessoas têm deveres com a outra. Vou dar um exemplo. E porque, da onde que esses deveres surgem? É pela justificativa dentro da ética aumentativa, que isso não tinha no PNA, não tinha no argumento do Hofbauer, tanto que o Hofbauer reconheceu esse erro e virou Hoppiano no final da vida, né? Que é o seguinte, o Hofbauer ele só vê tudo como uma relação de direito disponível, mas ele não reconhece as questões indisponíveis. Tu tem certas limitações na disponibilidade sobre as coisas, mas no final tu não tem esse reconhecimento de indisponibilidade, que ele só pode ser demonstrado dentro do Stoppel, no qual a pessoa é negada a defender certas coisas, certas posições. Como, por exemplo, se eu bato um carro em alguém, eu dou uma peixada na pessoa, eu bato com um peixe na pessoa. Não, mentira. Eu bato com um carro na pessoa. Peixada é um termo gaúcho. O que acontece? Eu sou responsável pela pessoa que eu atropelei? Óbvio. Se essa pessoa morrer, tu vai falar, não, o que matou foi o sangramento interno, não fui eu. Ou é tipo, eu pego uma arma, dou 4 tiros no cara. Daí tu fala assim, não, quem mata é Deus, eu só faço os buracos, eu só ventilei. Óbvio que não. Tu tem um nexo causal que tem essa responsabilidade sobre aquela pessoa que foi colocada incapaz em uma situação, que essa situação decorrer, ela morre, tu vai ser culpado por assassinato, né? Culposo, doloso, não importa. Tu causou aquela morte, tu é responsável por aquela morte. Tá, onde é que entra a questão dos pais aí? Onde é que entra essa relação dos pais? É bem simples. Quando tu gera o filho,
Tu é responsável por gerar uma pessoa que no final essa pessoa está em um estado de vulnerabilidade. Agora que vai entrar o vídeo do Capsu, que entrou numa condição linda, eu vou jogar esse vídeo na internet também, que ele chega e diz assim, não, porque veja só, no vídeo do PC Siqueira, os pais têm deveres com os filhos, de zelar pela formação do filho, para o filho pegar e se tornar um indivíduo capaz, pleno e tudo mais. Realmente eles têm isso daí, só que, pera, o Peter falou que eles têm esse dever e at the same time não tem, porque a ética não dá esse dever. Como assim? Tá errado. E eles têm esse dever, justamente pelo stop. O Mário vai fazer um vídeo sobre isso. Essa questão determina que os pais não podem se negar a esse dever. Eles criaram essa situação, eles não podem se negar a esse dever. Pode ser que eles transfiram parte desse dever à frente, não podem transferir tudo porque parte dele é indisponível, né? Já falei várias vezes. E a responsabilidade talvez possa ser eximida de uma punição. O ponto todo é que esse dever existe. E simplesmente pegar e tentar utilizar dessa base para dizer que não há uma responsabilidade cai no erro que eu chamo do erro rothbardiano, que o Rothbard considerava, por ter essa limitação do PNA, que eu já refutei o PNA aqui no canal, ele considerava que simplesmente os pais poderiam abandonar os filhos para eles morrerem de fome. Sim, pasmem, quer dizer que o Rothbard defendia isso, que seja um curso feito? Não, mas com a fundamentação do PNA ele achava que esse era o caso. Pior foi o Walter Block, que tentou consertar o argumento, acertou no ponto do dever, só que daí ele levou à conclusão que prostituição infantil estava certo. Meu amigo errou feio. Né? Daí tem gente que fala, isso são argumentos puristas. Não, isso é ser tabacudo. O Walter Block, eu adoro ele, já conversei com ele. O cara é um ótimo economista, mas pra ética ele é fraquinho. Apesar de ele ter ajudado muito a expor o argumento do Hoppe, ele é muito fraquinho, não entende muito de ética. Né? Mas é isso. A questão toda que ele foi começar a tentar terminar isso daí, eram as questões que ele diz, mas são questões morais, essas questões têm que ser vistas, porque até num casamento, numa união estável, a pessoa tem esse dever. Calma, meu amigo, calma, não é assim. Ele até falou sobre acordos pré-nupciais, que podem ser arbitrados aqui no Brasil, né? camaralibertaria.com.br. Tô fazendo jabá e foda-se. O ponto todo que ele pega e começa a colocar sobre esses acordos é que ele trata como se fosse uma regra geral. Tá vivendo junto, então tu é responsável pelos filhos. Não. O que o acordo diz? O acordo diz que sim, o acordo diz que não? Já foi assinado? O que tem? Porque se tu for considerando um relacionamento monogâmico padrão em suas questões formais, a ideia é que tu tenha exclusividade sobre isso. Então, se tu tá tendo adultério, tu tá tendo uma pessoa tendo filho fora do casamento, fora dessa união estável, fora dessa relação, isso seria uma fraude. Então, por que a pessoa tem que se responsabilizar quando ela é vítima? Não faz sentido. Mas no aborto a pessoa se responsabiliza. Não, a pessoa não se responsabiliza. A pessoa não tem argumentos contra. No caso, esse aqui, há argumentos contra. Né? E esses argumentos têm que ser considerados justamente com base no Stoppel. Uma pessoa não tem um dever de guarda, visto que ela não tem esse dever sobre a formação do filho. Ela não foi quem formou biologicamente. Tanto que uma mãe, se ela for estuprada, ela pode dar o filho para adoção sem problema. Ela não fica com essa questão de deveres prévios, somente essa questão indisponível, porque ela vai selecionar quem adota, né? Mas o ponto todo que ele faz é justamente ele começa a fechar o casamento digamos assim, num contrato que está travado, de uma forma que não tem flexibilidade. Cara, o casamento é um contrato. As pessoas podem escrever o que quiser, o pessoal pode pegar e colocar poligamia, casamento, relacionamento aberto, essas coisas. Vai ter gente que vai reclamar e falar, não, porque, Paulo Cogos, porque é um sagrado casamento, pipipi, papapó, igreja católica, não sei o quê. Ou vai ter gente falando, não, poligamia, degeneração, pipipi, papapó. Sim, mas as pessoas podem entrar numa união estável, pode entrar com união total dos bens, partilha parcial, partilha total, separação, né, no caso, total dos bens, podem entrar dizendo que é poligamia, monogamia, gamia, qualquer coisa, pode fazer isso daí. O problema todo é que se tu for tentar julgar, tipo, não, tua junta é responsável. Como assim? Tu agora é responsável pela ação dos terceiros? Se tu for vítima de fraude, tu é responsável por ser fraudado? A vítima é culpada disso? O argumento dele não faz nenhum sentido. E esse que é o problema. Pessoal, prestem atenção. Não é eu enchendo o saco. Ele falou A num vídeo e B no outro. Olha que comentário absurdo. Olha que coisa absurda. Tentou fazer um comentário da ética libertária e errou. Errou. E ele já erra várias vezes. Então é o seguinte, pessoal, deixando bem claro.
Essa questão é uma questão complicada, por quê? Porque tu tem que entender da ética argumentativa, o PNA não é suficiente para explicar essas relações humanas, e o Peter também não consegue reconhecer elas, e quando tu chega nelas, tu tem que analisar o que é justificado e o que causa internalização dos deveres. Esse é o stop, vai ter vídeo no canal. O ponto todo que está errado é que simplesmente o Peter não entende o libertarianismo. E na cabeça dele está justificado ele colocar qualquer prescrição moral, qualquer coisa que saia da cabeça dele que ele ache melhor, que ele ache entre duas injustiças qual que é a mais pior, qual que é a menos pior. Isso é puro relativismo, tá? Então, dito isso, fica esse aviso, eu vou soltar esses 2 trechos, já baixei o vídeo, só tenho que editar, eu vou soltar esses 2 trechos explicando essa diferenciação. Eu acho importante deixar isso claro, porque esse tipo de inconsistência, no final, tu começa a gerar um monte de gente que não entende o que está sendo dito e acha porque o youtuber lá, que sei lá, ele tem tantos mil inscritos, logo tá certo. Se for seguir essa lógica, o Felipe Neto é irrefutável aqui no Brasil, né? Ou o Whindersson Nunes, porque eu acho que ele é o maior. Mas o que acontece? Então o canal dele, não sei o que, essas coisas, agora tá irrefutável. Não, ele fala besteira, tá aí a prova. E eu faço isso aí com o Cogos também. E por favor, se falar uma besteira, peguem e digam. Eu já faço várias erratas também no canal, eu cometo vários erros, erro de português é o que mais tem aqui, né? E a questão toda é essa. Pessoal, quem se importa com os outros, fala a verdade. Quem se importa consigo mesmo, fala o que os outros querem ouvir, tenta agradar. Eu me preocupo com a galera, eu me preocupo com as ideias libertárias, eu me preocupo com elas. Então eu vou falar a verdade. Eu posso errar, eu posso falar alguma coisa que é falsa, mas eu não estou mentindo. Quer dizer que você não fala mentiras? Não, eu falo informações falsas, mas eu não falo de propósito, eu falo porque eu sou humano falível tabacudo, né? Essas coisas acontecem. Então o ponto todo é esse, pessoal, prestem atenção nisso. E se vocês veem os vídeos e prestam atenção nos vídeos e usam os fundamentos da escola austríaca e da ética argumentativa e do Stop, vocês vão começar a notar que existem vários erros nessa visão míope libertária dele. Né? São vários errinhos, alguns muito pequenos, alguns maiores, alguns que eu comento, outros que eu não comento. Se eu tentar comentar tudo, eu tenho que basicamente soltar um vídeo a cada 2 vídeos do Peter, né? Porque tem alguns que não são dele. Então por esse vídeo é isso, desculpa, tá todo acelerado, vocês não vão conseguir escutar em 2 vezes, eu tô um pouquinho pistola com isso, eu tenho outras coisas pra fazer, mas eu achei esse vídeo importante, porque ele simplesmente cagou no pau e conseguiu entrar em contradição em menos de 24 horas, tá? Então, por esse vídeo é isso, até mais.